Na aula passada eu estava mostrando para vocês, né, esse site chamado publicapis.dev, né? E tinha algumas categorias aqui de APIs. E aí eu pedi para vocês darem uma pesquisada aqui no site, algumas categorias de APIs, né? APIs que vocês achem interessante, né? Eu segui aqui dando uma pesquisada aqui de APIs de música, né? Eu vou dar mais algumas garimpadas aqui no site para verificar algumas APIs aí interessantes, né? Então, uma API que me chamou um pouco a atenção foi essa API, foi algumas APIs, né? Que vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Essa API, por exemplo, whatthecommit.com, que aí ele gera frases aleatórias, aí se você vai clicando aqui, refresh, né? Ó, ele vai mostrando várias frases, né? Estou mostrando algumas frases em inglês. Update, updated build targets. Ele gera frases relacionadas a commits, né? Então, quem usa o Git sabe que algumas frases relacionadas a esse assunto, né? E aí, a gente pode pegar essa ideia, por exemplo, e gerar frases, em vez desse tipo de frases, mais técnicas, né? A gente pode gerar frase motivacional, por exemplo, né? A gente poderia criar uma API REST, né? Disponibilizar aqui algumas frases aleatórias motivacionais e colocar no nosso blog, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo de API que a gente poderia utilizar, né? Ok. Tinha uma outra API aqui relacionado aos correios também, né? Ó. Então, se a gente for aqui na categoria, nas categorias, se não me engano, é tracking aqui, ó. E aí tinha a opção de correios, e aí a gente tem as APIs, essa API relacionada aos correios, né? Que a gente pode rastrear os nossos produtos. Tem essa outra do Postman, foi desenvolvido pelo. Deixa eu ver aqui o nome de quem desenvolveu. Foi o Jason Long. Não, esse cara. Esse não é Jason, não. Ele colocou aqui. Ah, bom, não sei exatamente quem que desenvolveu, mas a gente consegue. A gente consegue, por exemplo, consultar um CEP, né? Esse tipo de API a gente consegue só fazer o GET, né? Que é buscar as informações, então a gente consegue fazer mais outras coisas, né? Por exemplo, a gente consegue criar algumas informações, por exemplo. Não. Aí a gente consegue verificar aqui, ó, colocando informações, por exemplo, código de rastreio, provedor também, né? Que é a empresa logística responsável pela entrega e o código de rastreio, o código de rastreio do produto. Aí a gente coloca aqui essas informações nessa URI, né, que a gente chama, nessa URL, né? E a gente consegue obter, por exemplo, essas informações aqui. No caso, eu coloquei meu CEP, aí ele coloca aqui, busca essas informações, tá? Tem uma outra API aqui, por exemplo, de verificação de número, de telefone também, que eu achei que pode ser interessante. E aí tem que dar uma compreendida aqui na documentação para identificar como que a gente pode consumir esse serviço. Nesse caso dessa API, ela exige aqui uma chave de acesso, não? Interessante que tem algumas APIs que elas fazem, por exemplo, essa API Mocha.ru, ela gera dados fake, né? Dados, ela produz dados aleatórios, vamos dizer assim. E aí ela tem algumas características interessantes, por exemplo, eu consigo gerar aqui, ó, por exemplo, dados, né? Ó,
trabalhar com banco de dados, por exemplo, eu precisar de alguns dados de teste, eu posso usar aqui essa API para gerar 1000 linhas, né, para minha tabela. Eu posso gerar no formato CSV, JSON, SQL, e aí alguns atributos que eu posso colocar. E aí eu posso gerar aqui, por exemplo, 1000 registros, né, para fazer testes. Aí eu seleciono o formato que eu quero, CSV, JSON, SQL. E aí eu gerei aqui, ó, ele gerou tudo isso aqui para mim, de dados, né, ó. Ele gerou aqui até o script para criar a tabela, o ID, o nome, primeiro nome, né, último nome, e-mail, qual é o gênero, e aqui é o IP address, né? Enfim, interessante, né? E eles têm algumas outras características, por exemplo, que eles colocaram no início do site, deixa eu verificar aqui. Que tem um serviço gratuito, né? E até 1000 requisições, se não me engano, eles não cobram nada. Acho que, se não me engano, é menos, né? 200 requisições por segundo, eles não cobram. E aí, quando é mais de 200, eles começam a cobrar determinado valor e por aí vai. Deixa eu verificar aqui se eu consigo... Vou fazer aqui o login. Vou me logar aqui com o Google. Vamos ver se a gente consegue utilizar aqui essa API. Datasets, vamos ver aqui, upload. Eu posso fazer um upload de um arquivo, por exemplo, né? E eu consigo fazer referência aos meus esquemas, deixa eu ver. Então, se eu for aqui nessa categoria aqui de teste data, ou seja, dados de teste, né? E aí, eu encontrei essa API aqui, ó, quer ver? Aquele watch the commit, né? Ele gera mensagens aleatórias de commit. Deixa eu ver aqui. Era esse aqui, ó, Mocharu, tá vendo? Gere dados de mentira, né? No formato JSON, CSV, TXT, SQL e XML. E aí o que eu queria mostrar é isso aqui. Isso aqui, ó. Planos, né? Então, até 200 requisições por dia é gratuito. Aí, tem esse plano Silver, 1 milhão de requisições por dia e 10 milhões de requisições por dia. E aí, tem alguns planos, né, que você pode usar. E eles requisitam aqui, ó, a sua chave, como que eu faço, né, para obter essas informações, como que eu faço para fazer um post de um arquivo, né? Bem interessante isso, né? E aqui está a documentação, é importante ter a documentação, né? Para a gente entender como que a gente pode utilizar essa API, né? Então, se a gente precisar de dados aleatórios, a gente pode utilizar essa API. Tem essa outra API aqui do Vagalume, que é de música, né? E aí eu tenho que utilizar aqui, eu posso criar uma credencial. Deixa eu só olhar aqui, que eu já me loguei aqui. Deixa eu fechar essa API dos Correios. Essa outra aqui eu vou fechar. Vou fechar essa. Postman. Eu já abri um monte de APIs aqui para fazer consulta, né? Então aqui, deixa eu fechar que tem muita janela aberta. Eu consigo adicionar aqui uma credencial. Então, para utilizar a API do Vagalume, que é uma API relacionada a músicas e letras de música e artistas, eu tenho que adicionar aqui uma credencial, né? O nome da aplicação. Cadastro da chave. E aí eu vou ali aqui na documentação, artistas, por exemplo.
Ele mostra como que eu posso consultar utilizando aqui jQuery, exemplo de JavaScript, né? Eles têm enfim. Aqui eu posso utilizar alguns parâmetros para fazer a consulta. Eu vou colocar aqui, em vez de Skank, eu vou colocar Shakira. E aí ele traz aqui algumas características, né, relacionadas a Shakira. Festa de formatura, pop, perspectiva, acho que são categorias, né, relacionadas à música da Shakira. Deixa eu ver aqui outra API aqui, outro URL, né? Pode mostrar por música, né? Enfim. Então aí mais alguns exemplos aí de como que a gente pode utilizar as APIs, né? Vamos verificar outras APIs aqui, por exemplo, relacionado. Vamos ver aqui, Food and Drink, Events, e-mails, calendários. Vamos ver se tem algum exemplo aqui de API de calendário para a gente utilizar. Interessante que aqui, ó, eles colocam, né, quais as características da API. Precisa utilizar chave, né? Uma API de calendário aqui que eu achei interessante foi esse Nager.date. Então, se eu clicar nela, ó, eu posso pesquisar aqui, por exemplo, os feriados aqui no Brasil, né? Ó. Vou vir aqui, ó, API, né? Ó. E aí, para eu fazer um GET, fazer uma requisição para essa API, ó, eu preciso colocar aqui o ano, né? E qual é o país, código do país, no caso, né? Deixa eu ver como é que está o código do país. Se tem algum código específico do Brasil, não sei se é BR. Vamos ver aqui. Vou colocar o ano aqui, 2023. Brasil. O código é BR, né? Ó, tá vendo? Ele dá aqui no formato de JSON aqui os feriados, né? Vamos ver. Ele não colocou aqui o carnaval, né? Mas, vamos ver se tem o carnaval aqui. Carnaval aqui. 20 de fevereiro. 9 de abril. Repare que se eu colocar o código errado aqui, ó, na API, vou escrever aqui Brasil. Ele dá esse código de erro aqui, ó, 404, tá vendo? Então, eu fiz uma requisição errada, né? Então, o usuário requisitou de maneira incorreta. Então, se eu colocar o código certo aqui, ó, ele vai me retornar corretamente, né? Certo? Aí ele dá os feriados aqui no Brasil, né? Interessante. Essa API aqui eu achei legal, né? Então, aqui está no formato mais interessante para a gente visualizar, né? Ó. Todos os feriados aqui, ó. Public Holidays em Brasil, ele dá aqui quais os países que ele disponibiliza, né? Ó. Olha que interessante, tipo um mapa, né? Bem interessante essa API, né? Então é isso aí, pessoal. Existem vários tipos de APIs. Falem aí para mim quais que chamaram a atenção de vocês, tá bom? Coloquem. Vou abrir no fórum e aí vocês descrevem lá no fórum quais APIs que vocês, quais categorias de APIs que vocês gostaram e como que vocês fizeram para consultar os dados da API, né? Ou de alguma forma buscar informações e interagir com a API, tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.